Boa noite, pessoal. Hoje vamos falar sobre os indicadores de manutenção. Alguns deles, né? Sempre frisar que os indicadores de manutenção tem aqueles que são os principais que a maioria utiliza, que a maioria das empresas utiliza, e tem aqueles que a pessoa pode ter propor, se quiser, ou seguir um outro tipo de metodologia e aplicar de acordo com as suas necessidades e particularidades. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Pronto. Vocês podem ver que no título está índices de manutenção. Nós temos as duas possibilidades de chamar de índice ou de indicadores. Então, se vocês observarem essas duas nomenclaturas, as duas estão corretas. Então, podem confirmar, não ficar com dúvida de quem colocou, se a pessoa realmente sabe o conteúdo, pode chamar de índice sem menor problema. São os dois nomes que são utilizados. Só um minutinho. Então, nós temos aqui uma definição básica, que é de praxe, para entender para que serve qualquer uma das práticas de manutenção que nós vimos até agora na nossa disciplina. Bom, como vocês devem imaginar, todo indicador, todo índice que é utilizado, de qualquer forma, geralmente ele é para avaliação de desempenho ou acompanhamento de desempenho. Por exemplo, gastos mensal, falando genérico, sem relacionar necessariamente à área da engenharia. Está gastando menos esse mês, mais naquele mês, gasto com cartão de crédito. Então, são exemplos, pessoal que gosta de se exercitar, se está correndo a mesma distância em menos tempo. Então, são indicadores que variam de acordo com as situações que vocês buscam avaliar, controlar e acompanhar. Então, os indicadores de manutenção, eles têm por objetivo acompanhar a evolução de desempenho do setor de manutenção. Evolução, pessoal, não necessariamente quer dizer que é uma coisa boa. Evolução quer dizer mudança. Então, ela pode ser para pior ou para melhor. Então, evolução quer dizer isso. Não necessariamente evolução quer dizer uma melhora. Esses indicadores têm esse propósito. Então, o que a gente tem que buscar para poder implementar esse tipo de técnica na empresa? Ou adaptar a técnica na empresa, se ela já existir, e se envolver melhor no que o setor está querendo propor. Nós temos que observar sempre a real situação. Não trabalhar necessariamente com aquilo que seria ideal, e sim com o verdadeiro, que a partir daí os indicadores vão ter a confiabilidade necessária e nós vamos poder observar quais são os pontos de problema, os pontos principais que devem ser motivo de atenção na manutenção, para aí sim tentar corrigi-los, né? Então é mais uma forma de observar pontos de melhoria. Então, acompanhando o desempenho, conseguimos observar quais são as partes que estão falhando, quais são os problemas que são recorrentes. Com relação aos indicadores, lógico, não no geral, mas para assim perceber o que nós podemos modificar no setor para poder melhorar. Então, a partir daí, nós escolhemos os meios pelos quais vamos utilizar, nem sempre baseado em todos os indicadores, podemos utilizar só alguns, como eu falei, baseando sempre na particularidade da empresa e no que os gestores querem apresentar, querem ter atenção para realizar o acompanhamento. Sempre levar em consideração também, que é muito comum, a ação humana na manutenção, a ação dos colaboradores, que é diretamente ligada à execução de qualquer uma das tarefas. O software ele auxilia, as ferramentas auxiliam no processo, mas quem executa a manutenção? Desde o seu início, na parte que nós programamos a manutenção, até a execução final com o seu relatório da execução do serviço,
são os colaboradores. Então, a ação humana é diretamente ligada ao desempenho na manutenção. Se nós temos profissionais que seguem padrões, que são qualificados, têm expertise na área, a tendência é que o setor tenha um desempenho muito bom. Se não há um procedimento adequado, bem determinado, bem definido, para se executar qualquer tarefa, seja ela mais simples, a tendência é que as pessoas façam da forma mais fácil, talvez não a mais rápida por ser fácil. E isso pode acarretar em outros problemas, porque nós já vimos. Se uma ação de manutenção é executada de maneira incorreta, primeiro, o problema já se multiplicou. O problema se transformou. Então, ele partiu de um para outro e ele pode se multiplicar por conta disso. Então, sempre ter atenção às formas de execução de qualquer tarefa de manutenção. Desde o preenchimento de uma ordem de manutenção, um relatório de manutenção, a execução propriamente dita de qualquer um dos serviços. Então, além desses indicadores serem baseados na manutenção em si, nós vamos falar sobre eles mais à frente, eles também são ligados à rotina diária. Você pode avaliar quantos serviços são executados por dia, quem são os trabalhadores que mais executam, mais rápido, mais devagar. Isso aí são proposições que o setor de manutenção pode fazer. Bom, para o pessoal que trabalha na manutenção, isso aqui já deve estar claro. Quem não trabalha, vou falar disso agora. Esses indicadores são derivados de uma sigla chamada KPI. KPI, que é também chamado em inglês de indicadores-chave de performance, né? Indicadores de performance-chave, são aqueles principais. Eles ajudam a prevenir e lidar com problemas que a manutenção pode ter, que provavelmente, talvez, passariam de forma imperceptível para nós. Então, as possibilidades de sua utilização são várias. Então, nós temos o método SMART, que eu não vou falar deles aqui, vou falar deles depois, mais à frente. E principalmente para falar sobre os principais indicadores para utilizar no dia a dia da empresa. Nós temos aqui o MTBF, que é o Mean Time Between Failures, se for para traduzindo literalmente, que é tempo médio entre falhas, que ele é comum para mensurar a confiabilidade de uma máquina. Se ela falha muito, ou seja, se o tempo médio entre as falhas é curto, a gente tem que levar em consideração que essa máquina é pouco confiável, que ela gera problemas demais. E aí sim, começar a planejar uma troca, uma substituição talvez de fabricante ou de um modelo que talvez possa estar ultrapassado, que já chegou no seu limite de manutenções, independente do quanto o setor se esforça para mantê-lo operante. Nós temos aqui depois, que é o MTTR, que é o Mean Time to Repair, que é relacionado ao tempo médio para reparos. Isso quer dizer o seguinte: quanto tempo vai ser dispendido para eu executar um serviço naquele equipamento. O tempo médio de reparo nesse equipamento é 5 horas, naquele equipamento ali são 5 minutos. Então, isso tem que ser observado sempre. Caso esses indicadores, vamos falar mais à frente como é que nós vamos analisar e quais são os cálculos que a gente pode fazer. Então, nós temos aqui diversos exemplos de indicadores. Esses dois que eu citei aqui são aqueles que são principais. Então, a gente tem que analisar bem, entender bem para que ele serve, a forma de seu cálculo, que é extremamente simples, não tem nenhuma dificuldade de ser muito grande. Ler o conceito e entender quais são as variáveis relevantes, a panelinha do Excel resolve isso facilmente. E vocês também, porque isso é uma conta de multiplicação e divisão, não tem muito segredo não. Isso é simples para nós. Então, só reforçando, nós temos o tempo médio entre falhas, que é o MTBF, sigla em inglês. O MTTR, que é o tempo médio para reparo, que é o Mean Time to Repair. Nós temos aqui o TMPF,
que é o tempo médio para a falha. Isso quer dizer o seguinte, é o quanto tempo você utiliza aquele equipamento até ele falhar. Sem fazer manutenção, de nada reparável. Então, o número total de falha mesmo. Né? Então, falha do conceito que a gente observou no início do médio. Falha. Então, tempo médio entre as falhas. Tempo médio para a falha, perdão. Aqui já está em português, no caso. Bom, custo de manutenção por faturamento. Então, sempre levar em consideração, como a gente já falou várias vezes aqui, que a manutenção influencia diretamente no lucro que a empresa vai ter, no quanto a empresa vai faturar. Se gasta demais com manutenção sem necessidade, a tendência é que o faturamento diminua. Se deixa de gastar quando necessário, o faturamento pode ser mais alto agora, mas em um certo momento ele vai decair de forma acachapante. Porque digamos que nós temos 5 máquinas, 5 equipamentos em operação. Se não se gasta não se investe, na manutenção das mesmas, se elas falharem, a tendência é a substituição total. Porque até uma máquina, um equipamento bem completo, falhar por inteiro, ele tem que estar com vários problemas em cadeia, não só um. Então, levando em consideração isso, a tendência é de manutenção do faturamento depender desse tipo de política, como a empresa encara a manutenção, como algo necessário ou como algo estratégico. Nós temos aqui o backlog. Backlog, que a gente pode chamar, seria um estoque das requisições da empresa. O que isso quer dizer? É a folha de pedidos, o quanto a empresa solicitou de material. Por exemplo, uma empresa, vamos usar um exemplo atual, que é de um hospital. Solicitou 5.000 máscaras hoje, 3.000 amanhã, 17.000 depois de amanhã. Então, a gente vai ter isso no backlog, para saber o quantas encomendas foram realizadas. Para o índice de retrabalho, bem como a gente está dizendo aqui, se você executou um serviço de forma inadequada, como eu falei antes, se a situação se apresentar e o equipamento não for realizado da maneira correta, então a tendência é que o retrabalho se mantenha o índice de destaque, e de forma negativa, lógico. Então, isso é um problema grave que nós temos na manutenção. A má execução dos procedimentos, ou a falta de um procedimento adequado. Que aí a tendência é o retrabalho ser algo corrente na empresa. O índice de corretiva, vocês devem estar, como se pode associar com o nome, é relacionado à manutenção corretiva, especificamente, né? Então, é sempre observar o quanto se despendeu para fazer as ações de planejamento, a programação, e o percentual de horas que foi utilizado manutenções do tipo corretiva. Então, no caso, os 3 primeiros indicadores estão em minutos, backlog, quantidade, índice de retrabalho, índice de corretivo, a gente pode chamar de porcentagem, vamos usar porcentagem. Nós devemos fazer algum exercício sobre isso na aula que vem. Então, eu vou passar para vocês posteriormente, para a gente fazer em aula, para praticar a análise dos índices de cada um desses aqui, que são os principais que a gente pode falar. Aqui, índice de preventiva. Semelhante. Opa, tem alguém falando alguma coisa aqui. Priscila, eu já postei. Ela tá lá no AVA. Tá no AVA, é só acessar lá. Deixa eu ver até qual o nome aqui.
chama Recursos para a Aprendizagem. Está na aula da semana 5, 4 a 10 de maio. Já está postado. Como eu estava dizendo, o índice preventivo é semelhante ao da ação do índice corretiva. Atua da mesma forma, baseando sempre no que foi utilizado para ação, planejamento e a execução do percentual de horas para o serviço. Eu vou postar hoje, talvez amanhã, no máximo. Como eu tenho feito sempre. Inclusive o link também, o link para acesso também está disponível lá no APA. É só vocês olharem lá em vídeos complementares. Só clicar e vai direto para o YouTube na playlist da disciplina de vocês. Alocação de HH em OM. Tradução disso aí. Alocação de homem-hora em ordem de manutenção. Então, levar sempre em consideração quanto tempo de trabalho. No caso, homem-hora, eu utilizei em cada uma das horas de manutenção. Para ver se o planejamento está correto. Se está despendendo horas demais de serviço em certas horas de manutenção. Treinamento da manutenção. Sempre entender, sempre buscar manter a equipe, podemos dizer assim, sempre atualizada para estar antenada às mudanças que a empresa pode fazer, as novas técnicas que surgem de avaliação dos equipamentos de manutenção no geral. Então, sempre levar em consideração o treinamento da empresa, se da frequência de treinamento, né? A maioria das empresas faz treinamentos semestrais. Se as empresas forem menores, a tendência é que esse tempo seja maior. Taxa de frequência de acidentes. É aquela famosa plaquinha. Estamos aqui há 300 dias sem acidente. Só que, no caso, isso seria documentado e teria os espaços de tempo quando isso acontecem para determinar a taxa de frequência. Nós podemos entender que acontece em média, a cada 100 dias, em média, a cada 300, a cada 2 dias. Aí tem que ter muita atenção, porque a frequência de manutenção de acidente, está muito alta. Taxa de gravidade. Isso aí, para mensurar, geralmente a gente utiliza alguns critérios de segurança do trabalho. Determinar se o acidente foi grave, se foi superficial, dependendo do que aconteceu com o colaborador, né? E com os equipamentos ao redor. Porque nem a gente costuma associar acidente a dano ao colaborador, não necessariamente. Dano a qualquer um dos equipamentos ou a estrutura da empresa também é considerada como acidente. No caso, envolvendo um ativo físico e não um colaborador em si. Os indicadores. Então, aqueles 6 primeiros que a gente vai abordar aqui são aqueles chamados de classe mundial, que a maioria dos países utiliza. Eu vou só finalizar esse encontro aqui, por causa do nosso prazo, e vou abrir outra videoconferência. Então, vocês, por favor, acessem com o mesmo link que vocês utilizaram para acessar essa e para acessar as últimas aulas nas semanas anteriores.